Olá a todos, e bem-vindos a mais um estudo bíblico em vídeo. Hoje, estaremos mergulhando em um dos episódios mais marcantes e significativos do ministério de Jesus, a Transfiguração. Este evento extraordinário é registrado nos Evangelhos e revela uma visão única da glória divina de Cristo. Ao explorarmos este relato, seremos levados a entender não apenas o que aconteceu no monte, mas também as profundas verdades espirituais que ele revela sobre a identidade e a missão de Jesus, bem como o significado do discipulado para nós hoje. Então, preparem-se para uma jornada de descoberta e inspiração enquanto nos aprofundamos na transfiguração de Jesus. Vamos começar! As chaves da autoridade. A transmissão das chaves a Pedro é um ato exclusivo e significativo, com raízes no Antigo Testamento. Em Isaías, as chaves representam o poder do mordomo, o principal ministro do rei. Ele é quem recebeu a chave de Davi do rei Ezequias, simbolizando sua autoridade como representante direto do rei. Lidar com ele significava lidar com o próprio poder do rei. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, ele abrirá, e ninguém o fechará, e ninguém o abrirá. Embora posteriormente outros apóstolos recebam uma comissão similar, nenhum deles recebe as chaves do reino do Messias. Além disso, os rabinos recebiam uma chave como símbolo de sua autorização para ensinar a lei. O conceito de ligar e desligar assume vários significados na prática da Igreja, como expulsar demônios, oferecer o perdão divino, estabelecer doutrinas e prescrever práticas. No contexto histórico da época de Jesus, ligar e desligar referia-se à autoridade dos rabinos de impor ou remover obrigações legais de seus seguidores. Pedro emerge como o principal mestre e executor dos ensinamentos de Jesus. No entanto, o exercício de seu ofício não poderia ocorrer sem a orientação do Espírito Santo. Seu caráter impulsivo, evidenciado na passagem seguinte na prisão de Jesus, destaca que o cumprimento da comissão que recebeu é possível apenas pela graça especial. A singularidade do ofício de Pedro é enfatizada nesta passagem, onde Jesus se dirige pessoalmente a ele, na segunda pessoa do singular, ainda não instruindo os outros. Além disso, Jesus confia a Pedro outras duas comissões. Em Atos, Pedro desempenha um papel proeminente como o primeiro entre iguais entre os apóstolos. Entretanto, com base apenas nesta passagem, não podemos concluir que os sucessores de Pedro foram investidos com uma comissão singular e autoridade primária na Igreja. Jesus desejava estabelecer uma hierarquia na comunidade messiânica, com uma ordem ascendente dos discípulos, os 70, os 12, os 3 e, por fim, Pedro. Considerando que a maioria dos estudiosos acredita que o Evangelho de Mateus foi escrito após a morte de Pedro, Mateus pode ter tido em mente o sucessor de Pedro. A Igreja primitiva presumia que esse poder singular continuava, mesmo que não tudo em que acreditavam tenha sido registrado. Jesus ordenou que os discípulos guardassem segredo sobre sua identidade messiânica, o que não é surpreendente. Ele anteriormente pediu às pessoas que curou que mantivessem silêncio, para evitar que sua identidade fosse prematuramente revelada e seus inimigos se levantassem. A ordem de permanecer em silêncio é melhor explicada na passagem subsequente. Jesus prediz sua morte. Neste momento crucial, Jesus revela um novo aspecto de seu ministério aos discípulos, algo para o qual eles ainda não estavam preparados: seu sofrimento, morte e ressurreição. Esta perspectiva não se alinhava com a concepção popular do Messias na época, que era esperado como um líder militar que libertaria os judeus da opressão romana e estabeleceria um reinado de justiça. Pedro, não compreendendo esse novo propósito de Jesus, repreende-o, incapaz de conceber que seu mestre, o Messias, pudesse sofrer de alguma forma. Os discípulos não entendiam a visão do Messias como o servo sofredor profetizado em Isaías. A resposta de Jesus à repreensão de Pedro destaca a importância crucial desse papel. Ao identificar Pedro com Satanás, Jesus relembra as tentações que enfrentou no deserto, onde a natureza do ministério messiânico foi um ponto central de conflito. Ao chamar Pedro de pedra de tropeço, Jesus contrasta com a pedra de edificação mencionada anteriormente. Se os discípulos não podem compreender ou aceitar a morte do Messias, então é sensato instruí-los a guardar silêncio. O discípulo seguirá seu mestre. Nesta passagem, Jesus revela não apenas a natureza do Messias Rei, mas também a essência do reino e do verdadeiro discipulado.
Se o sofrimento e a morte estão reservados para o mestre, certamente também estão reservados para o discípulo. O discipulado genuíno implica em um constante processo de renúncia às coisas contrárias ao reino. No entanto, isso não é masoquismo. Paradoxalmente, a dinâmica do reino ensina que apenas o que é sacrificado pode ser verdadeiramente ganho. Qualquer outra abordagem seria uma forma de idolatria. O discípulo deve estar pronto para morrer, conforme também indicado em Lucas capítulo 9 versículo 23, que acrescenta a expressão cada dia. Alguns discípulos até mesmo enfrentarão a morte física em nome do reino. Essa disposição para sacrificar-se é motivada pelo grande valor em jogo, ganhar ou perder a alma. O discípulo entrega-se sabendo que suas ações serão julgadas pelo Filho do Homem no momento da sua segunda vinda, conforme expresso em Mateus capítulo 16 versículo 26 e 27, com referências aos Salmos 62:12 e Provérbios capítulo 24 versículo 12. Quanto ao uso do termo cruz, remete-se aos comentários feitos sobre Mateus capítulo 10 e versículo 38. O versículo 28 sugere que alguns dos discípulos viverão para testemunhar o cumprimento do julgamento no tempo do fim, antes de enfrentarem a morte. Não está claro que Jesus sabia sobre o esquema de atividades do tempo do fim, como mencionado em Mateus capítulo 24 versículo 36. Parece que o próprio Mateus, ao registrar esta declaração de Jesus, não tem problema em enfatizar que a missão deve ser estendida a todas as nações, conforme registrado em Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20. Em outras palavras, o tempo do fim não é um evento isolado, mas um período que se inicia com o ministério de Jesus e cuja consumação completa ainda está por acontecer. É interessante notar que esta predição de Jesus sobre sua vinda em glória ocorre logo antes de sua transfiguração, como registrado em Mateus capítulo 17 versículo 1 a 9. De certa forma, aqueles que estão aqui testemunharam prolepticamente a glória futura de Jesus nesse evento, antes mesmo de experimentarem a morte. Isso sugere que a natureza do tempo do fim é caracterizada por uma tensão entre o já e o ainda não, semelhante a um casamento que já começou, mas ainda não foi consumado. Jesus é transfigurado. A referência 6 dias evoca o tempo entre o aparecimento da nuvem de glória e o início da revelação da lei a Moisés no Monte Sinai. É importante notar que os evangelhos sinóticos raramente mencionam tempos específicos entre eventos. Lucas menciona 8 dias, uma expressão grega que se refere a uma semana. Os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, são os únicos a quem Jesus permite testemunhar esse momento particular de comunhão com o Pai e participar de eventos reveladores especiais. Isso sugere uma hierarquia emergente na igreja primitiva. Vale notar que Moisés também teve a companhia de 3 homens, Arão, Nadab e Abiú, em sua experiência no Monte Sinai. O Alto Monte também evoca Moisés recebendo a lei, e nos evangelhos as revelações e teofanias frequentemente ocorrem em montanhas. Tradicionalmente, o Monte Tabor é identificado como o local da transfiguração de Jesus, embora este evento possa ter ocorrido nas alturas da área do Monte Hermon, consideravelmente ao sul de Cesareia de Filipe. A palavra transfigurou-se é a origem da palavra metamorfose, indicando uma mudança profunda. Embora seja usada em relação aos crentes em Romanos capítulo 12 versículo 2 e 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18, aqui ela se refere a uma mudança tanto externa quanto interna. Até mesmo as vestes de Jesus mudaram de aparência. O brilho de seu rosto é comparável à aparência de Moisés depois de ter estado na presença de Deus no Monte Sinai. Obrigado por se juntarem a nós neste estudo sobre a transfiguração de Jesus. Espero que tenham sido enriquecidos e inspirados pelas verdades que exploramos juntos. Continuem buscando a sabedoria e a revelação da palavra de Deus em suas vidas diárias. Até o próximo estudo, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Adeus e que Deus os abençoe.